palavra trigonometria vem do grego e corresponde às palavras trígono, triângulo, e metrém, medidas. A trigonometria é conhecida há séculos pela humanidade, mas foi o astrônomo grego Hiparco de Niceia que a tornou uma ciência. A trigonometria é uma parte da matemática encarregada de estudar as relações ocorridas entre os lados e os ângulos dos triângulos. É usada atualmente em diferentes áreas de estudo, desde a teoria musical à navegação de satélite, mas também pode ser empregada, por exemplo, na química, biologia, geografia e até na medicina. A história da trigonometria provavelmente vem da necessidade dos astrônomos de precisar seus cálculos, mas foi amplamente utilizada no aperfeiçoamento das técnicas antigas de navegação. Povos como os egípcios e os babilônicos deram importantes contribuições para a descoberta e aperfeiçoamento desse ramo matemático tão importante à época, bem como em dias atuais. Euclides de Alexandria apresentou alguns conceitos trigonométricos, porém representados através de formas geométricas. Então, foi Hiparco de Niceia, na segunda metade do século II a.C., que recebeu o título de pai da trigonometria, pois apresentou um tratado com cerca de 12 volumes, nos quais tratava da trigonometria de forma profunda, mostrando que conhecia bem acerca do assunto. Naquele mesmo período, Hiparco apresentou ao mundo uma tábua de cordas, sendo ele o responsável pela elaboração da primeira tabela trigonométrica que se tem registro. Ainda naquela época, Ptolomeu apresentou sua tábua de cordas contendo o cálculo do seno dos ângulos de 0 a 90 graus, ângulos que seriam utilizados nos estudos astronômicos em que ele estava engajado. Hiparco e Ptolomeu deram imensas contribuições para o desenvolvimento da matemática e da astronomia. É atribuída a Hiparco também a divisão do círculo em 360 graus. Advindos do estudo da astronomia, surgiram os conceitos de seno e cosseno. Já a tangente supostamente surgiu da necessidade de se calcular alturas e ou distâncias. A obra matemática mais influente da antiguidade foi escrita pelo astrônomo e matemático Ptolomeu de Alexandria, a Sintax Mathematica, obra de 13 livros relacionados à trigonometria. Já Menelau de Alexandria escreveu 3 volumes destinados ao estudo da trigonometria. O primeiro é atido à ideia de triângulos esféricos. Já o segundo é uma aplicação da geometria esférica à astronomia. E o terceiro trata-se da teoria de Menelau. As funções trigonométricas podem ser definidas como aquelas que dizem respeito aos triângulos retângulos, ou seja, que têm um ângulo de 90 graus. Elas são seno, cosseno e tangente. As funções trigonométricas estão nas razões que existem entre dois lados do triângulo em função do ângulo. Elas são constituídas por 2 catetos que são oposto e adjacente, além da hipotenusa. O seno será definido a partir do cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno, a partir do cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente, então, será definida a partir do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, o círculo trigonométrico é utilizado para se estudar as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Alguns estudiosos o chamam de círculo unitário. Mas onde a trigonometria é aplicada? Bom, há várias aplicações. Além das mais comuns, como as funções trigonométricas, temos a técnica da triangulação, que é utilizada na astronomia, visando criar uma estimativa da distância das estrelas próximas. Já na geografia, a triangulação é usada para estimar quais as distâncias entre as divisas, inclusive em sistemas de navegação por satélite. Já as funções seno e cosseno são essenciais na teoria das funções periódicas, que descrevem as ondas luminosas e sonoras. Além disso, a trigonometria é usada na teoria musical, eletrônica, biologia, arquitetura e engenharia. Ademais, é muito útil na navegação dos aviões e dos barcos.
Na teoria dos números, sua maior utilização está na criptologia, já que trata-se de um sistema que torna seguro operar transações bancárias e se comunicar pela internet.